Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. Eu sou o professor Cláudio Lira, professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o resultado do edital da Bolsa Produtividade em Pesquisa do CNPq, que foi um resultado aí que teve uma certa polêmica que a gente vai mostrar para vocês, e eu também vou tecer os meus comentários. Antes da gente começar aqui o nosso vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo com seus amigos e ativasse as notificações. Isso ajuda demais a gente a atingir mais pessoas interessadas em fisiologia humana, fisiologia do exercício e, no caso desse vídeo, em ciência, pesquisa e pós-graduação. No último dia 22 de dezembro, o CNPq divulgou o resultado do edital Bolsa de Produtividade em Pesquisa. Primeiro, o que é o CNPq? O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como missão fomentar a ciência, tecnologia e inovação e atuar na formulação de suas políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional. Então, o CNPq, por meio de algumas iniciativas, como, por exemplo, concessão de bolsas de estudo nos mais diferentes níveis, graduação, mestrado, doutorado e no pós-doutorado, por meio de editais de fomento de projetos de pesquisa em áreas específicas e coisa do tipo, o CNPq é uma agência do governo federal muito importante para a comunidade acadêmica, que fomenta de uma forma bastante exuberante a ciência nacional. Evidentemente que nos últimos anos o CNPq sofreu bastante, consequentemente a ciência nacional também sofreu bastante, por conta dos cortes que foram oriundos aí dos últimos 10 anos. Seja como for, o CNPq é uma agência muito importante para as universidades, institutos federais e aquelas instituições que realizam ciência e pesquisa. Dentre dessas iniciativas do CNPq, existe o edital de Bolsa Produtividade em Pesquisa. Esse edital, ele tem como objetivo primário a concessão de bolsas na modalidade Produtividade em Pesquisa e Produtividade em Pesquisa Sênior. É um edital, resumidamente, que visa reconhecer professores e professoras com produção acadêmica, produção científica exuberante dentro das suas áreas de atuação. Como a ciência ela é multifacetada, existem múltiplas áreas e essas áreas têm particularidades, o CNPq possui comitês de assessoramento, os famosos CAs. E esses CAs eles são constituídos por professores e professoras com reconhecida atuação dentro das suas áreas de pesquisa. E são esses comitês de assessoramento que vão aí criar as políticas, os critérios para a concessão de bolsas de estudo e, no caso aqui em tela, de bolsa de produtividade em pesquisa dentro de uma determinada área, considerando novamente que essas áreas possuem particularidades. O que aconteceu no resultado desse último edital, do edital número 9 de 2023? Uma professora, que eu não vou falar o nome, em que pese ela ter se manifestado publicamente, mas quem tiver interesse aí procura na internet, facilmente você vai achar o nome dela e a instituição que ela está ligada. Mas a professora, ela fez um Twitter onde ela colocou o seguinte, olha só, resultado preliminar da Bolsa Produtividade, ela marcou o CNPq, reconhece minha carreira, mas aponta que não fiz pós-doc fora. Ela coloca pandemia, interrogação, governo Bolsonaro, interrogação. Não. Provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas, o que poderá ser compensado no futuro. E ela coloca a vontade de chorar. Então é uma parte aí do parecer que ela recebeu, tá certo? O que subsidia a negativa com relação ao pedido, à solicitação dela para ter a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. O que eu acho? Primeiro, o edital não solicitava do candidato ter feito pós-doc, muito menos pós-doc fora do país. Então o parecerista ele não poderia ter feito esse juízo de valor com relação à formação da professora. Lembrando que pós-doc não é título, pós-doc é simplesmente um estágio que a pessoa faz, geralmente em uma universidade fora da sua, para ter uma maior técnica específica, para ter contato com outros pesquisadores e coisa do tipo. Segundo, esse parecer
A pessoa que fez esse parecer, infelizmente, foi uma pessoa extremamente misógina, sexista e machista. Ela não pode fazer esse juízo de valor se a professora é mãe, se não é. Isso é de foro íntimo. É uma decisão íntima, é uma decisão pessoal da pessoa ser mãe ou não ser, e coisa do tipo, e evidentemente que um parecerista, por mais competente que ele possa ser dentro da sua área de atuação, ele não pode fazer esse juízo de valor, essa discriminação com relação à professora pelo fato dela ser mãe. Felizmente, essa manifestação dela nessa mídia social, no X, né, que era o antigo Twitter, viralizou. Várias pessoas republicaram essa postagem dela e ela continua. Olha só, detalhe 2, pós-doc não é critério, que foi o que eu falei, e detalhe 3, perguntaram por que iniciativas está no plural. E aí ela fala o seguinte, ó, porque além de pós-doc fora, que não era critério, o parecer diz que eu não tive nenhum projeto universal aprovado. Isso também não é critério, mas nesse caso é pior ainda porque ela disse que ela teve um projeto universal aprovado. Só fazendo parênteses, o edital universal do CNPq é um edital genérico que visa financiar projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Como essa manifestação dela viralizou, no dia 27 de dezembro, o CNPq soltou uma nota de esclarecimento e eu trago para vocês aqui alguns trechos dessa nota. Então, olha só. O CNPq, Agência Federal voltada ao fomento à pesquisa em ciência, tecnologia e inovação, tomou conhecimento de que em processo de julgamento de um de seus editais, o de produtividade em pesquisa, foi expresso o seguinte juízo. Provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas. Entre parênteses, pós-doutorado no exterior, o que pode ser compensado no futuro. O próprio CNPq diz o seguinte, um tal juízo é inadequado, tanto porque um estágio no exterior não é requisito para a concorrência em tal edital, quanto por expressar juízo preconceituoso com as circunstâncias associadas à gestação, e esse grifo aí é um grifo meu. E continua. Não é, portanto, compatível com os princípios que regem as políticas dessa agência de fomento. A agência tem em suas normas, inclusive, extensões de períodos de bolsa e de avaliação em decorrência de maternidade. Então, o CNPq próprio reconhece que o parecerista que ele designou para avaliar o projeto da professora foi infeliz quando colocou essa situação relacionada às gestações, à maternidade da professora. E o CNPq continua. A diretoria científica do CNPq examinou o caso e esclarece que tal juízo foi formulado em parecer ad hoc, não tendo sido corroborado pelo comitê assessor responsável pelo julgamento, o qual fez análise de mérito comparativo com as propostas da mesma área apresentadas no edital e sopesando a disponibilidade de recursos orçamentários, sem considerar tal parecer. Os pareceres ad hoc são emitidos por especialistas, respeitando o sigilo de sua autoria, e são subsídios, que os comitês podem ou não incorporar-se em seus julgamentos. Ademais, os julgamentos podem ser objetos de recurso pelos proponentes, recursos estes que são julgados por comissão institucional sem a participação dos comitês que fizeram o julgamento preliminar. Então, o julgamento, o CNPq, ele mesmo aí faz uma análise onde ele reconhece que o parecer ele não foi feliz, mas isso para a professora que ela tem chance aí de entrar com recurso contra o resultado preliminar. E aí, finalmente, o CNPq fala o seguinte, olha só, dentro daquela nota do dia 27 de dezembro. O CNPq tem como valores a busca de maior inclusão, considerando dimensões de gênero, étnico-raciais e assimetrias regionais, e não tolera atitudes que expressem preconceitos de qualquer natureza, sejam eles de gênero, raça, orientação sexual, religião ou credo político. Por essa razão, a agência instruirá seu corpo de parecerista para maior atenção na emissão de seus pareceres e a diretoria científica levará esse caso concreto à diretoria executiva do CNPq para o exame das providências cabíveis. Mas o que aconteceu? Depois dessa nota, a professora se manifestou novamente. Ela fala o seguinte, olha só, importante a iniciativa do CNPq de reagir ao absurdo do parecer dado ao meu pedido de Bolsa Produtividade. Mas acho importante eu também esclarecer algumas coisas a partir disso. E aí ela vem fazendo alguns arrazoados e eu trago aqui para vocês alguns. Primeiro,
A primeira é que não é sobre ter ou não ter a minha bolsa aprovada, mas sobre critérios e procedimentos que devem valer para todos e todas em qualquer contexto. Por isso, a minha decisão de publicizar e politizar essa questão. O que acontece? É que a professora mencionou que ela recebeu várias manifestações de outras pesquisadoras falando que elas já tinham sido vítimas de pareceres sexistas, misóginos e machistas. Então, o que aconteceu, na verdade? A mim me parece que essa prática de alguns pareceristas, infelizmente, já é, entre aspas, uma tradição. Isso vai mudar a partir de agora, tendo em vista que o Twitter da professora viralizou. E se não tivesse viralizado? Será que no edital de 2024 existiriam mais pareceres machistas? Felizmente, esse parecer viralizou. Vamos lá, olha só. Segundo, a professora coloca: o que mais me incomodou nesse processo é que no caso da minha área, a sociologia, havia um incentivo para mulheres mães submeterem projetos por uma suposta compensação das licenças maternidades. Como então os pareceristas não foram minimamente treinados e letrados? Tá certo? E aí ela continua: ou bem fazemos a política completa, ou ela é apenas formal, para atender supostamente demandas dos movimentos feministas, sem mexer em nada nas estruturas que reproduzem essas desigualdades. No último dia 6 de janeiro, já em 2024, o CNPq publicou uma nota informativa e eu trago para vocês aqui alguns trechos dessa nota. Então veja só, o trabalho dos CAs, que são os comitês de assessoramento ou os comitês assessores, está regulamentado pela Resolução Normativa 002 de 2015, que disciplina o assessoramento científico-tecnológico ao CNPq. Com base na referida avaliação feita pela Procuradoria Federal do CNPq e considerando outros elementos disponibilizados no processo SEI número tal, a diretoria executiva identificou a necessidade urgente de revisão e aprimoramento da Resolução Normativa 002/2015. Então, o CNPq mesmo dá a mão à palmatória e mostra que há necessidade de uma modificação dos procedimentos de avaliação. E continua, olha só, para deixar mais claro os procedimentos e compromissos éticos na avaliação de propostas submetidas ao CNPq e as penalidades pelo seu não cumprimento. A diretoria executiva determinou também a criação de um grupo de trabalho, GT, para elaborar um código de ética para os membros dos CAs e assessores ad hoc no prazo de 2 meses. Tá certo? Então, o que acontece? Se não tem treinamento dos assessores, vamos fazer esse treinamento. Eu acho que vai culminar dentro de algo dentro desse contexto. O GT será formado por 5 a 7 membros da comunidade científica e servidores e servidoras do CNPq, indicados pela presidência, e deverá iniciar os trabalhos no mês de fevereiro de 2024. O código de ética será incorporado como anexo à versão revisada da Resolução Normativa 002/2015. E, finalmente, o CNPq diz o seguinte: considerando que os critérios de julgamento adotados pelos CAs devem ser revistos a cada 3 anos, e a próxima revisão será feita a partir de março deste ano, a diretoria executiva determinou tornar obrigatório incluir o critério de que o período de avaliação da produtividade científica das proponentes seja estendido por 2 anos para cada parto ou adoção que ocorrer dentro do prazo estipulado na chamada. Então, quer dizer, o CNPq está reconhecendo que a maternidade é algo importante para as pesquisadoras e elas não podem ser prejudicadas pelo fato de terem sido mães. A decisão de ser mãe, em conjunto com seu companheiro, com a sua companheira, é uma decisão de foro íntimo. E, evidentemente, que isso pode, em alguma medida, prejudicar, vamos colocar assim, a produtividade de pesquisadoras dentro desse período, que é um período bastante importante, mas que demanda muita dedicação, muito empenho familiar e coisa do tipo. Então, conclui o seguinte: assim ficam reduzidos os efeitos dessas responsabilidades na análise comparativa entre outras propostas submetidas na mesma área, tá certo? Então, o CNPq reconhece isso. E, finalmente, e agora sim, em relação aos casos específicos divulgados de pareceres preconceituosos, então, se está no plural, então esse parecer dessa professora que viralizou não foi o único, existem mais coisas aí.
Então, de novo, em relação aos casos específicos divulgados de pareceres preconceituosos, seguindo a orientação da Procuradoria Federal, a diretoria executiva determinou que seja imediatamente aberto um procedimento investigativo para analisar a elaboração e o processamento dos pareceres emitidos na correspondente chamada CNPq 09 de 2023. Por outro lado, seguindo o procedimento determinado na chamada, a decisão final sobre os projetos apresentados pelas pesquisadoras que receberam esses pareceres dependerá da análise dos recursos por elas apresentados dentro do prazo recursal. Então, toda a chamada do CNPq é dividida da seguinte forma: tem a divulgação da chamada, tem o período de inscrições, tem um período de análise pelo CNPq e pelos pareceristas, tem o resultado preliminar, um período de interposição de recurso e, após esse período, o resultado final. Então, a professora ela teve aí a chance de se manifestar, de interpor um recurso, e eu vi pela mídia social dela que ela fez. Eu espero que ela tenha sucesso dentro dessa interposição. Então, era isso que eu gostaria de ter comentado nesse vídeo. Infelizmente, aí o parecerista ele foi extremamente machista, sexista e misógino. Isso precisa ser corrigido. Infelizmente, também, pelas próprias manifestações de outras pesquisadoras, esse tipo de parecer não é incomum. Faço votos que essas iniciativas do CNPq elas tenham efeitos a curto prazo e que esses pareceristas eles sejam eliminados aí de fornecerem novos pareceres, ou que eles sejam minimamente treinados para melhorar a sua conduta de avaliação dos projetos de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.